sejam muito bem-vindos para mais um evento do Hubble. Meu nome é Eduardo, eu sou da LM Ventures. A LM é uma das fundadoras do Hubble. O Hubble é um Hubble de mercado financeiro, fintechs. A LM foi uma das fundadoras. Nós temos outros dois bancos como parceiros corporativos, o BDMG, que é o Banco de Desenvolvimento de Minas, e a Olé Consignado, que é o braço consignado do Grupo Santander. E dentro do Hub, a nossa ideia é trazer startups e conectar com essas empresas grandes. Então, é um Hub focado em geração de negócio entre esses dois players, seja empresa grande, seja startup. E uma das coisas que a gente faz dentro do espaço é geração de conteúdo semanalmente. Para quem conhece, o Hub fica aqui em BH, né, em Belo Horizonte. Para quem conhece o nosso espaço, sabe que já foi lá, a gente recebeu um pessoal lá dentro. Com essa mudança toda, a gente trouxe todos os nossos eventos para o online, e a ideia é entregar algum conteúdo que seja relevante para a comunidade mesmo. Todos os nossos eventos são gratuitos, e entregar algo de volta para o pessoal que apoia o Hub, que está sempre lá. Então, seguindo essa linha aqui, a gente faz esses eventos semanais. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, no Hub, LinkedIn, Instagram, etc., para ver os próximos. Toda semana acontece. E no de hoje, a gente está seguindo essa trilha de gestão financeira que a gente começou na semana passada, e a ideia hoje é falar mais na visão da pessoa, né? Não só das empresas, mas do B2C ali no final, nós, como é que a gente está fazendo gestão do nosso dinheiro e controlando, e a nossa relação com o dinheiro. E para isso a gente está recebendo alguém super legal aqui, o Silvio Azevedo, que é consultor e educador financeiro. Silvio, em nome da LM, em nome do Hubble, de todos os nossos parceiros, eu só tenho a agradecer. Muitíssimo obrigado pela participação. E vou te chamar para a conversa já pedindo para você se apresentar, falar um pouquinho sobre você, do seu background, o que você faz hoje, o que você está fazendo. De novo, muitíssimo obrigado. Muito obrigado, Edu. O prazer em estar aqui com vocês. Eu sou, como você disse, consultor e educador financeiro, atualmente sócio da AZV Seguros e Soluções Financeiras, onde a gente tenta levar, através da educação financeira, os melhores possíveis produtos financeiros do mercado para os clientes com qualidade e preço. Além disso, eu tenho outras 4 empresas do qual eu tenho sociedade e faço um pouco de administração. Uma delas eu lido com consultoria PJ, por exemplo, para clínicas médicas que não deixam de ser PF tortas, entendeu? De verdade. Se a gente fosse trazer como objetivo, eu ajudo pessoas a terem objetivo. Porque no universo financeiro e nesse 1 hora de bate-papo, as pessoas vão entender que muitas vezes o não ter um norte nos faz andar perdido. Todo mundo aqui quer ir para a Bahia, só que se você não tiver um GPS, você não vai chegar. E em relação à vida financeira, se a gente não tiver um parâmetro, um objetivo, a gente nunca vai chegar na terceira idade. Tranquilo. Perfeito. Quero começar o nosso papo de hoje, assim, você falou, acho que já para a gente começar bem, sobre como o brasileiro tem essa dificuldade, né, de ter esse norte. Eu queria entender, seja na tua experiência profissional, como você vê nas tuas empresas, seja se você tiver dados de mercado, mas como é que é a relação do brasileiro com o dinheiro? Assim, conversando contigo para a gente falar do evento, você me trouxe dados que eu achei super legal, mas como é que você enxerga isso? Nós somos maduros o suficiente para lidar com a grana do dia a dia? Olha, não somos maduros. A gente tem uma estatística hoje que, infelizmente, 1/4 da população economicamente ativa do Brasil está endividado, ou seja, a gente tem 40 milhões de endividados. Isso é um dado extremamente alarmante, ou seja, a gente sentou num bar com 4 amigos, um em tese está com dívida, e dívida já vencida. E um outro dado que serve para menores de 10 salários mínimos e até maiores de 10 salários mínimos é que 79% da população tem algum grau de endividamento. O que isso significa? Quem não é organizado financeiramente, vem uma pandemia, vem um imprevisto, não consegue pagar a fatura do cartão de crédito, não consegue pagar um cheque especial. E aí começa o início da bola de neve. Então, a gente não está pronto. Até saíram 6 matérias minhas hoje falando exatamente da importância da educação financeira como base e grade escolar. Um dado aqui das minhas consultorias que eu trago para você é que, pelo incrível que pareça, a renda não interfere. Essa era a minha pergunta, cara, se a quantidade de grana interferia nisso, que a minha visão é que não. Eu acho que é um negócio bem mais de base, não tem nada a ver com a grana. O que muda é a pessoa não tem condição técnica de ter um carro independente do salário. Um compra um Palio, o outro compra uma BMW, entendeu? Então, assim, a falha ela existe no mesmo
padrão percentual. Uhum. Isso traz à tona porque apenas 8% da população brasileira consegue guardar renda recorrente. E desses 8%, pior ainda, 70% ainda põe na poupança. Ou seja, que são poupadores, que guardam dinheiro, ainda guardam tecnicamente errado. Perfeito. Perfeito. Então, assim, a visão que a gente tem de mercado, acho que é muito que todo mundo, assim, depois de uma certa idade, começa a perceber, né? O fato da gente não ter muita base, sei lá, coisa básica que a gente já falou um milhão de vezes, mas, sei lá, você não aprendeu o que é inflação na escola, esse tipo de coisa. Então, assim, temos um problema, é um problema de base, a relação do brasileiro com o dinheiro não é a melhor possível. Mas vamos pensar em resolver isso. Por onde é que eu começo? O que é a primeira coisa, na tua visão, assim, que as pessoas têm que fazer para começar a se organizar? É uma mudança cultural, é o que eu chamo de autoconhecimento. Por que as pessoas geralmente não buscam entender um pouco mais sobre as finanças pessoais? Todos os dias no meu Instagram, todo mundo fala, olha a bolsa, fala isso. Eu falo, gente, vocês estão querendo correr enquanto vocês têm que engatinhar. O primeiro passo é entender das próprias finanças e fazer o que a gente chama de pequenas mudanças. Essas pequenas mudanças, vou dar um exemplo aqui, como você falou com o Santander, é nosso parceiro. Você tem o Santander Flex, é o cartão que é de graça. Ou seja, tem gente aqui sem brincadeira. Se todo mundo que está ouvindo aqui se parar para pensar, quem tem PJ, tem uma PJ no banco X, está pagando R$ 100. Tem uma PF no banco Y, está pagando X reais. Quando você pega, tem um cartão de crédito com anuidade, a gente chega a ter de R$ 200 a R$ 300 por mês desperdiçados em produtos. E hoje você tem no mercado competitividade. Esse que é o grande ponto. Imagina, R$ 200 por mês, de pequenas mudanças, aí a gente diminui ali a conta de telefone, porque a gente não usa aquilo tudo. A internet tem essa necessidade de ter tantos gigas, tudo bem. Aí TV a cabo. Às vezes eu atendo clientes que pagam R$ 600, R$ 500 e usam o Netflix. Quando você faz uma economia doméstica, você consegue gerar, às vezes, R$ 800 mil numa família. Faz vezes 12, faz vezes 30. Nós estamos falando muitas vezes, pessoal, de uma variação da classe, vamos pegar aqui D, E, F, a gente consegue economizar em 30 anos, com pequenas mudanças, sem esforço, 30, R$ 40 mil. Na classe AB, a gente consegue economizar até 200. Isso sem esforço. Por quê? Porque é chato ligar para uma operadora, é chato renegociar. As pessoas não fazem porque é chato, elas não anotam os dados porque é chato. Dica simples para quem tem conta, principalmente nos bancos mais tradicionais, é use o guia bolso. Ele busca todo o seu padrão de gasto de maneira automática e vai te entregar os dados de onde está sendo utilizado esse gasto. A gente precisa primeiro conhecer as nossas finanças. Tem uma frase do Flávio Augusto que eu acho muito boa, que é sentar em cima do próprio caixa. Entender receita e despesa, e se a gente ainda não tem capacidade de empreender ou aumentar a receita, como que eu posso cortar despesas não essenciais na minha vida de maneira prática para ter um resultado. Perfeito. E dentro da tua experiência, assim, beleza, estamos falando que a primeira coisa é mapear isso tudo, você deu uma ideia aí do guia bolso, tu vou falar um pouco disso mais à frente, mas mapear isso tudo e aí eu entender o que é meus gastos. Acho que a primeira parte de fazer gestão financeira pessoal obviamente esse mapeamento e depois eu começo a cortar as coisas. É isso que você passa por tudo. Exatamente. E como tem aqui, eu vou dar de presente para quem quiser, se você me permitir, só me seguir no Instagram e mandar um inbox. Para quem está aqui presente, eu vou passar para mim ou para uma equipe um atendimento nosso com uma planilha mais completa, ok? Para que a gente possa auxiliar nesse processo de autoconhecimento. Por quê? Ninguém sabe onde quer chegar, ninguém sabe qual que é o certo de guardar. Então, mudar os pequenos gastos, ele é um primeiro passo, porque ele é um passo simples e fácil. Então, quem quiser aí, depois você manda lá no chat, ao @Silvio C. Azevedo. Eu, um dos meus 14 consultores, vamos passar essa planilha, auxiliar vocês nesse processo de autoconhecimento e de mudança de comportamento financeiro. Perfeito. Ótimo. Obrigado, velho. Acho que é super legal. Pessoal, só lembrando, a gente vai mandar aí no chat, mas se tiverem perguntas também para fazer para o Silvio durante o período, eu falei lá no início, mas fiquem à vontade, podem mandar aí, tá? Silvio, continuando aqui, cara, eu queria bater num ponto que eu acho que a gente vai acabar falando muito, mas eu quero falar no início para a gente ter tempo de falar o suficiente, que é a educação financeira, né?
você falou disso no início, você tem visto hoje um monte de coisa aparecendo dessa linha, né? Seja para as empresas dando como benefício, seja até startups fazendo esse negócio e tal. O que você... Eu queria primeiro entender tua visão sobre aonde nós estamos em relação à educação financeira no Brasil, e aonde que a gente tem que chegar, assim, o que a gente está fazendo para atingir um nível minimamente aceitável desse assunto no país. Pré-pandemia, a gente estava nota meio em 10. A pandemia, por ordem natural, ela forçou uma mudança de comportamento na maioria da população. Uhum. Então, começou a chover inúmeros conteúdos. A gente tem a base, que para mim é o pai da educação financeira hoje, e tem um canal que é muito intuitivo e divertido de tratar, que é o canal do Me Poupe. Ok? Uhum. O que eu gostaria que as pessoas percebessem? A mudança, ela existiu durante a pandemia, mas o meu ponto aqui, como a gente vai falar de finanças, é analisar o tanto de pessoas que foram para a praia nesse feriado. Durante uma pandemia, e não é a questão saúde, viu, pessoal? Não é uma opinião política nem de questão, é uma questão financeira. Perfeito. Quantas pessoas tinham realmente a necessidade, no momento maior de crise econômica do país, de se divertir? E você fala, poxa, Silvio, mas todo mundo ficou 4, 5 meses, é uma questão de prioridade. Essas pessoas estão abrindo mão de um futuro que ainda não é tão plausível, não é tácito, porque querem usufruir de uma necessidade presente. O que eu falo para todo mundo é que hoje a gente era nota 0, hoje é nota 3, e precisa de mudar conceito. Literalmente. O que é uma mudança de conceito? Uma definição de uma escala de prioridade. Principalmente a classe média. A classe média no Brasil, ela começa a vida por trás de dívidas. Ou seja, ela financia a primeira casa, o primeiro carro, e ainda normalmente casa e vai para Miami. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela começa com um padrão de dívida gigantesco. Então, a gente tem que mudar a cultura para sair da nossa nota 3 para pelo menos um 6, onde já começa o hábito de poupar. Mesmo que poupe em locais não adequados, poupar é melhor que financiar. Uhum. Perfeito. E o que você tem visto esse assunto sendo tratado? Eu sei que tem um monte de empresa, quem tem empresa de investimento faz isso, obviamente é porque uma coisa linka com a outra. Mas aí uma pergunta mais da tua experiência, nem no trabalho em si, mas como profissional desse mercado. Existe um trabalho governamental, de alguma forma, para levar esse tipo de informação mais para as pessoas? Ou é algo que está sendo, sei lá, o privado está tentando resolver? Na verdade, a educação financeira virou algo cool, né? Então, quase todas as instituições que nunca se importaram com o tema começaram a trazer. Mas isso é importante, porque era um assunto que antigamente a gente não queria realmente educar a população. A gente tinha um acesso ao crédito, com taxas de juros gigantescos, e a gente precisava crescer através de um financiamento, caro ou barato, era assim que funcionava. Só que gerou um grande grau de endividamento. Então, as empresas, as grandes corporações viram isso como uma espécie de mercado, até mesmo para começar a controlar as provisões dos devedores duvidosos dela. Veja os balanços dos grandes bancos hoje, a quantidade desse trimestre que foi provisionado para atraso. Então, esse comportamento, ele veio na onda que ser educador financeiro é cool. Hoje eu vejo no mercado muita gente que mal sabe vender um seguro de vida falando que é educador financeiro. E para tentar se posicionar. Mas isso aí o mercado derruba. O grande ponto é que nessas grandes corporações, eles quererem realmente auxiliar a população é muito bom, independente de qual motivo seja. Porque hoje a gente tem conteúdo sobre educação financeira basicamente de graça em todos os meios. Eu vou fazer uma propaganda aqui. O que a Conquer fez, por exemplo, sobre educação financeira, disponibilizou, tudo bem, por poucos dias, um curso de educação financeira de poucas horas, mas gratuitamente, poxa, um curso de R$2.000, foi muito bom. Fez um bom marketing. Eu acho que vale a pena, entendeu? Essa parte de atrelar o mercado e ver a preocupação, principalmente dos bancos hoje, dos grandes bancos e dos digitais, em mudar um pouquinho da nossa cultura de consumo no Brasil.
Muito legal. Você falou sobre pandemia, cara. E até conversando contigo, a gente estava me contando, né, que teve uma ideia que a pandemia ia trazer uma coisa boa, no final foi boa, mas não foi tão boa. Então, assim, talvez a pandemia acelerasse, até pelo fato das pessoas estarem passando por muitas dificuldades e estarem em casa e não poderem gastar, etc., acelerassem certos assuntos ou talvez certas coisas a fazer, né, to-dos da educação financeira. Mas não foi muito assim, né? Então, assim, eu queria primeiro que você me falasse, acho que até na tua experiência, qual é o impacto que a pandemia trouxe para esse assunto e para como as pessoas tratam a gestão financeira pessoal. O impacto inicial foi muito bom, porque fez com que as pessoas começassem a debater sobre finanças e buscar esse assunto. Casais que nunca conversaram sobre dinheiro começaram a tratar de dinheiro diariamente, mas foi por preocupação, foi por medo. E aí o que acontece? Aquele casal que não perdeu, ou aquela pessoa que não perdeu o emprego e viu e se adaptou, ela relaxou. Tipo, ela passou 30, 60 dias em um processo de tensão, de tentar mudar e se acontecer, mas não aconteceu, ela relaxou. Um grande ponto que a gente pega, por exemplo, o balanço da própria Magazine Luiza, do Via Varejo, de grandes companhias, que faturaram mais durante a pandemia do que no mesmo período no ano anterior. Ou seja, se vende para o público final e o público final está ruim porque a economia está ruim, não faz sentido eles estarem faturando mais. Não faz sentido nenhum, ou seja, o processo de aprendizado ele foi para poucos. Mais uma vez, o auxílio emergencial, que tecnicamente era para ter sido utilizado como maneira de subsistência ou acúmulo dessa sobra que poderia vir no orçamento de várias famílias, ele foi utilizado para trocar um sofá. Certo ou errado, se vem outra crise, o governo vai ter que bancar isso para sempre, entende? Então, o susto ele foi muito rápido, financeiramente falando. Isso a gente está vendo no comportamento de consumo, onde bares lotados, as famílias que pararam de pagar as escolas estão usando esse recurso para viajar, ao invés de guardar esse recurso e utilizar para educação e para outros itens, ou até mesmo para aprimoramento pessoal e possibilidade de novos negócios e outras coisas. Então, essa mudança ela foi muito rápida. Infelizmente, do dia 20 de março, quando, pelo menos em Belo Horizonte, foi decretado o nosso lockdown, até mais ou menos, vamos pegar aí, 20 de maio, a população teve medo. Depois, não teve mais. Perfeito. E aí, uma pergunta que eu acho que não tem dado nenhum para isso, era mais saber a tua opinião mesmo, que me veio aqui agora. Quando a gente pensa sobre gestão financeira, dificuldades que as pessoas têm, acho que a gente pode entrar muito no ponto do consumismo, né? As pessoas acabarem gastando grana com algo que não precisa. E aí uma dúvida que me veio agora na cabeça realmente, você acha que tem alguma lógica, mas o fato das pessoas estarem em casa e a compra ser online, isso é melhor ou é pior para quem é consumista, assim, tipo, o cara vai acabar gastando mais. E aí é curioso, não sei se você sabe isso, mas no fim do dia, melhor ou não? Tipo, fica mais fácil gastar grana ou fica mais difícil? Essa é divertida. A gente viu isso no sábado agora, numa matéria que eu faço no eletivo do mestrado, que chama Cultura e Consumo. Tá. Na verdade, você tem dois pontos. Existe o consumidor que a gente chama de consumidor tolo. É aquele que compra tudo e qualquer coisa, sem necessidade nenhuma. Normalmente, esse consumidor é aquele consumidor que sofre um pouco mais de ansiedade e busca nas compras um prazer. Então, o que o online permitiu? Que pessoas que tinham que sair à compra, elas começassem a experimentar do método virtual, aquela pessoa um pouco mais desconfiada, só que ela gostou de comprar online, ela viu que não tem problema comprar online. Então, isso aumentou muito o padrão de consumo de pessoas que têm um pouco mais de compulsividade. Além da gente estar preso em casa, isso gera uma maior ansiedade. Existe uma outra definição que é o consumidor herói. O que é o consumidor herói? É aquele que faz uma análise de preço. Ele preço, produto. Para a crise, que é o normalmente mais bem planejado, que tem orçamento definido, foi maravilhoso. Porque ele conseguiu comprar muita coisa com preço muito mais baixo. Ele utilizou a oferta da demanda. Alguns públicos foram extremamente beneficiados e outros acreditam que foram beneficiados, mas na verdade aumentou muito a relação do consumo, que na minha visão, a gente fala que dentro da antropologia eu não posso falar o que é certo ou o que é errado, mas aumentou o grau de endividamento de famílias que não deveriam gastar. Entendi.
Entendi. Mais um ponto difícil para a gente passar por essa quarentena, então é basicamente isso que você está me falando. Exato. Porque a mudança é de comportamento. Quando a gente fala de mudança de comportamento, eu vou trazer aqui de exemplo para vocês, vou usar uma analogia da cerveja. Existem pessoas que bebem a cerveja mais barata, existem as que bebem Ambev, por exemplo, existem as que bebem puro malte, existem as que tomam artesanais, e existem as que fazem a própria cerveja. Uhum. Dentro da pandemia, você pode perceber aí da pessoa que não quis comprar uma roupa e fez uma modificação na própria roupa, que trocou o guarda-roupa, da que quis trocar o sofá inteiro, da que remodelou a casa sem custo. Você vai ter diversos padrões de consumo na sociedade. Perfeito. Nesse ponto, muita gente otimizou processos. Por isso que eu te falei, a gente saiu de 0 para 3, poderíamos chegar ao final dessa pandemia no ano que vem a 6, 7 de uma nota geral. A gente manteve 3 porque só foi o liberar o estádio do sítio que a gente estava, liberar a população da prisão, que ela voltou a gastar de maneira aparentemente inconsequente. Perfeito, perfeito. E voltando lá, como a gente falou, né, que a primeira coisa é mapear os gastos. Você falou sobre até o guia bolso, passei já o teu Instagram aí para a galera, quem quiser também entrar em contato para ver a planilha que você comentou. Mas aí, beleza, mapeei. Qual que é o próximo passo agora? Eu vou meio que atrás do que, na minha cabeça, me corrija se eu estou errado. Eu vou atrás do que é supérfluo, e eu acho que o segundo passo seria criar esse norte que você comentou, né, para ter esse objetivo. Tô certo? Como é que você faz esse trabalho? Vamos trazer de exemplo o básico. Uhum. O orçamento a gente consegue modificar de maneira rápida, prática, simples. Como eu falei aqui mais cedo, um cartão de crédito que está te cobrando R$ 90 de anuidade, vai para um Flex, por exemplo, vai para outro gratuito. Isso você consegue em 2 telefonemas. E provavelmente nesse um telefonema para o cartão, ele vai te isentar a anuidade. Então, R$ 90. Pega Perfeito. a sua net, Sky, liga. Por quê? Agora a gente está com tempo, ainda mais quem está de home office. É gastar, eu brinco que sua hora não vale, porque as pessoas falam, é chato, eu vou passar 1 hora no telefone discutindo. Poxa, se a pessoa que está falando aqui ganha mais do que, vamos pegar em um ano, R$ 1.080 a hora para gastar um tempo, para tentar um cartão, uma Perfeito. redução da tarifa da net, uma mudança de telefonia celular. Olha o tanto de coisa que a gente consegue otimizar. Tem operadoras que te dão Netflix, Deezer de graça. Tem operadoras que te dão outras coisas. Então, assim, é otimizar. E como que a gente faz isso? Busca de mercado. É uma pesquisa de preço. Eu sempre digo que todo mundo deveria seguir o movimento das donas de casa, que é um movimento aqui de BH, que é sensacional, que são pessoas que fazem uma pesquisa de preço em torno das donas de casa, para o supermercado. Por que a gente não faz isso? Vamos fazer com que o mercado ande junto conosco, mas para isso eu tenho que entender quanto que eu gasto, se eu estou pagando barato ou caro. Isso serve, pessoal, para o seu seguro de vida, isso serve para suas contas domésticas, se você tem deixado ou não luz acesa, o gasto excessivo, porque esses gastos eles podem ser mudados sem ainda alterar o supérfluo. O supérfluo ele estaria relacionado com eu preciso de me locomover, então eu preciso de andar de ônibus, mas eu quero ter um carro. Não estou falando para ninguém vender um carro melhor, estou falando para você revisar se as taxas de juros estão adequadas com o momento atual. Se você não está pagando um cheque especial, R$200, R$300 às vezes de tarifa, mês de cheque especial, sem perceber, fazer um refinanciamento, aproveitar que as instituições financeiras estão dispostas a renegociar e melhorar taxa para a população. Isso é um esforço mínimo que não precisa mudar diretamente no padrão. Então, você está certo no seu ponto de vista. Depois dessas mudanças, a gente cria um objetivo de futuro, ou seja, vamos pegar uma pessoa que queira uma renda de 10 mil, vamos pegar 5 mil, para uma realidade mais normal. Para 30 anos, ela tem que guardar aproximadamente R$1.000 por mês. Se ela consegue tirar 300, R$400 desse orçamento, que é relativamente simples, ela tem uma missão agora de buscar mais 600. E aí sim é cortar gastos
auferidos como supérfluos no orçamento, para que ela consiga ter um planejamento adequado no futuro. Lembra que quando eu falei de buscar redução numa questão de seguro de vida, que hoje o mercado é extremamente competitivo, você consegue preços maravilhosos em apólices de 1 milhão. A gente tem um exemplo aqui de uma pessoa da mão geral, e hoje você consegue ter para uma pessoa jovem R$70 no seguro de invalidez de 1 milhão. Uhum. A questão é buscar informação. E aí eu faço meu merchan, busca a ZV nessa história e a gente ajuda. Perfeito. E beleza, então baixei, dei ali uma minha analisada, comecei a cortar o que eu tenho de custos diferentes, fora, né, supérfluo. E aí eu conversando contigo, achei muito legal que você falou, no Brasil a gente não tem educação financeira nem a parte ruim, que são as dívidas, e também não tem a parte boa, que são os investimentos, né? E até acho que assim, não sei qual o motivo, mas acho que também num país onde você, em vez de comprar um título do governo e pagava 15% ao ano, não precisava ter educação financeira. Filha disso, só precisava saber entrar no site lá do Banco Central e comprar o porcaria do título. Mas eu queria que você queria entrar. A gente falou mais da parte ruim, que são as dívidas. Eu acho que tem muita coisa. A gente já falou do impacto da pandemia. Se a galera tiver mais perguntas para fazer, fique à vontade. Mas eu queria ir para essa parte, digamos que boa, em que é a parte de investimento. E a gente vê um monte, até agora está na moda, todo mundo está investindo na bolsa, todo mundo virou day trader, todo mundo sabe fazer opção. Então, assim, tá bombando, todo mundo tem uns brother que tá botando dinheiro, tá ganhando muito. Mas eu queria que a gente mergulhasse nesse outro lado, essa educação financeira, mas não do lado do day trader, mas no lado do básico, do básico, do básico. Que também é algo que o brasileiro falta esse conhecimento para ele, não é? Vamos lá, que esse ponto é muito importante. Ninguém preocupava se o fundo dava 80% ou 90% do CDI, porque isso era muito. Perfeito. Então, esse é o ponto. Basicamente, vou pegar aqui por alto, mas uma Selic em 94 devia ser próximo de 26%. Ou seja, 80% de 26 é melhor do que 200% de 2. Então, assim, você tinha uma estatística até 2 anos atrás que a renda fixa no Brasil, se pegasse um histórico de 10 anos, ela performava melhor do que o índice Bovespa. Então, para que você vai, no longo prazo, mudar? Faz sentido algum. Não tinha razão. Entretanto, a gente chegou no cenário melhor. Por que é melhor? Porque a partir do momento que eu tenho uma taxa de juros baixa, com a inflação aparentemente controlada, você tira o dinheiro do rentista. E o que é tirar o dinheiro do rentista? Aquela pessoa que teria aqui, para todo mundo, se todo mundo aqui tivesse 1 milhão, R$2.000 por mês de renda paga as suas contas? Provavelmente não, mas 20 mil pagava. Então ele fez com que o rentista buscasse a bolsa, porque essa movimentação da população ir à bolsa, ela ainda é muito voltada para a classe AB. Uhum. Os CPFs subiram muito, mas é boa parte da população que está comprando. Mas ainda continua muito baixo, né? Assim. Sim, mas só que nós temos hoje basicamente 1 milhão de pessoas a mais que tinha no início da pandemia. Só que são pessoas que estão investindo 3 ações, 8 ações, e isso não faz um valor significativo de movimentação na Bolsa de Valores, mas já é um passo. O que eu aqui de alerta lembre, bancos não comercializavam o título do Tesouro porque não valia a pena para eles. O mercado começou a se tornar competitivo e trouxe isso de graça. Uhum. Bancos abriram um pouco a margem. Os bancos hoje, você consegue comprar excelentes produtos financeiros na maioria das instituições. Uhum. Hoje existem carteiras sugeridas feitas por quase todas as instituições de maneira gratuita e boa. Você tem uma infinidade de produtos em todos os lugares. Uhum. O acesso à informação fez com que as pessoas tivessem um pouco mais de curiosidade. Porque é muito mais bonito falar de investimento, gera muito mais like, muito mais curtidas e compartilhamentos e comentários, do que tratar da dívida. O ponto é que poucos aqui no Brasil têm capacidade disso. E aí, o que eu vejo? Nos movimentos que são errados. Bom, ainda vi para a Band semana passada. Vem uma notícia que criança está investindo na Bolsa. Beleza. Aí uma pessoa tem 30 mil reais guardado, que seria uma reserva de emergência, ela coloca na Bolsa. Sem instrução nenhuma, sem orientação nenhuma, num golpe de sorte ela ganha
numa movimentação natural, ela perde e aí ela precisa sacar o dinheiro, ela liquida prejuízo. Então, esses que são os pontos. A gente tem que se reeducar na parte dos investimentos para entender o porquê. O que eu sempre dou de dica para quem vai para a Bolsa de Valores é, por exemplo, se você for virar sócio de uma empresa, você vai simplesmente comprá-la? Faça pelo menos uma pesquisa prévia. Entenda se essa empresa corresponde com as suas expectativas como ser humano. É basicamente um vegano comprar ação da JBS, que é uma maior hipocrisia que essa, entendeu? Por exemplo, então, mas compra, por quê? Porque não conhece. Então, o que eu tento ensinar na parte de investimentos para os meus clientes é: vamos estudar um pouco o mercado, entender o que se identifica e pensar na perspectiva de longo prazo, no retorno que seja através de dividendos, em carteiras que sejam mais conservadoras, mesmo em ações ou fundos imobiliários, mas ter um pouco de noção dessa movimentação. E para isso a gente tem muita informação. Vou dar um tapa no Thiago Negro aqui agora, vocês têm que entender. Ele vende muita hipótese de ação e de tudo, mas ele é dono de uma corretora, pessoal. Então, são os pontos que, quando a gente traz no mercado, o Zerbasi, que eu sou fã, ele tem um BTG Pactual por trás dele. Então, essas pessoas, elas querem estimular um consumo um pouco mais consciente dos investimentos, mas não necessariamente é o mais adequado para o perfil. Sempre faça análise do perfil do investidor, veja qual que é o que a gente chama o seu suitability, se você é conservador, moderado, agressivo, arrojado, e exponha ao risco programado, para que, senão, o movimento que todo mundo já ouviu falar, que tá todo mundo na alta, tá todo mundo comprando, aí cai e todo mundo vende. Isso faz com que a população, mesmo a mais esclarecida, que tem boa renda, que tem dinheiro guardado, volte a temer a Bolsa de Valores. Vide quem tem 50, 60 anos de idade, que já se aventurou alguma vez e ainda prefere ficar nos 2% da renda fixa. Perfeito. E até um passo antes a isso, né? Você falou um negócio sobre a minha reserva. Entrando um pouquinho dessa parte de... Eu sei que a reserva não faz parte da gestão do portfólio, mas assim, um pouco da reserva. O que é a reserva? Quanto é que tem que ser a reserva? E na hora que você vê... Vamos primeiro para a reserva, depois da parte de gestão do portfólio, eu queria ver a tua opinião, que eu tenho uma opinião um pouco contrária, acho, talvez, a tua, do pessoa física tá lá comprando ação. Eu acho que esse negócio sempre vai dar problema. Mas primeiro essa parte da reserva, assim. O que é a reserva, o quanto que tem que ter, para não correr o risco do cara botar tudo que ele tem na bolsa, dá um problema. Você tem duas vertentes da educação financeira, uma que defende ter 6 a 12 meses da despesa, outra que fala de ter de 3 a 6 meses da receita. Tá, o problema é que a maioria dos brasileiros tem a despesa e a receita igual. Ou seja, eu sempre falo que a gente tem que ter uma obrigatoriedade mínima de ter 3 meses da nossa vida paga de respiro sobre a vida. Desculpa caso tenha algum um engenheiro que passou por uma fase de Uber aqui, mas eu vou usar um comparativo. Por que a gente teve durante uma boa parte, principalmente de 2016, 17, 18, 19, que a engenharia estava em baixa, a engenharia civil, a gente tinha um tanto de motorista de Uber que era engenheiro. Não foi porque ele quis, foi porque ele precisava pagar conta. Eu te garanto que se esse profissional tivesse 6 meses na reserva, ele ia buscar se realocar no mercado, mas ele não tinha, ele tinha que sobreviver. Então, alguns empregos foram inflados por causa de não ter reserva. Minha dica é: tenha no mínimo 3 vezes a sua despesa e a partir daí comece a colocar um pouco fora da renda fixa. Não me importa se isso é poupança, se isso é 100% do DI, se é título do tesouro, porque renda fixa é produto, ou nesse caso, reserva de emergência é produto com liquidez imediata e extremamente conservador para que a gente precise, a gente pegue naquela hora que foi necessário. Saca o dinheiro todo de uma vez, na hora que precisar. Se precisar, né? Esse é que é o ponto, né? Tem que ser algo que consiga ter liquidez imediata. Exato. Perfeito. Então, ótimo. Estamos quase desse ponto. Olhando para a parte da gestão do portfólio, cara, eu honestamente tenho uma opinião que, se você é uma pessoa física que não vai passar o dia no computador, procure uma gestora, não
se tiver alguém aqui que trabalha no XP, nunca falando mal da XP, XP é incrível, mas não um consultor assim qualquer, porque eu acho que esse consultor no fim do dia não vai saber muita coisa. Então a minha opinião pessoal coloca o dinheiro numa gestora, sei que a gestora normalmente é um pouco mais cara, tem as gestoras especificadas em renda fixa, enfim. Mas porque eu acho que era mais uma bolsa do tamanho do Brasil, o cara tem que estar lá, o cara que não vai estar entrando, olhando o dia todo, o negócio vai dar problema. Mas, primeiro, qual é a tua visão com relação a isso? Se eu estou completamente errado e vejo o trabalho... Eu não sou... eu vou te falar que eu sou... Eu sou parcialmente a favor da sua posição. Por que parcialmente? Primeiro que, geralmente, os targets das gestoras, eles exigem um ticket de entrada um pouco mais alto. Eu sei. Então, por isso que eu sou parcialmente. Sim, eu sou a favor de terceirizar a gestão ativa dos investimentos. Mas, por exemplo, para a gente aqui na ZV, eu vou exigir 300 mil de target, entendeu? Então, assim, a gente limita, poxa. Mas, o que acontece? Vamos trazer um pouco da cultura americana aqui, onde os avós, ao invés de fazer uma poupança, uma previdência convencional, fazem compras de ações programadas todos os meses, de empresas grandes, seja Petro, seja Vale, seja Santander, entendeu? Todo como uma carteira de longo prazo em ação. Hoje você tem dentro do mercado diversos fundos muito bem geridos, tanto na previdência quanto na convencional, onde você pode colocar uma exposição ao risco. Vamos pegar uma pessoa que consegue guardar que seja R$300 por mês. Vamos colocar 100, 50 por mês em um fundo de ação, ou comprar 1, 2 ações de empresas sólidas de longo prazo. Isso requer uma programação. Agora, o que você trouxe eu acho extremamente importante, que é para aquele cara que tem 200, 300 mil, ou que tem mais, ou que tem 50 mil só, e ele vem e quer ficar comprando e vendendo, exercendo nem tanto o day trade, mas o swing trade. Nem tanto day trade, verdade, mas assim, comprando baseado na análise que ele viu lá do gráfico, que ensinaram para ele. Não, isso aí para mim é bobagem, que a gente tem estatística que só 4% das pessoas que operam dessa maneira na bolsa ganham dinheiro. Sim, mas agora você vai pegar, o Santander solta uma análise todo mês de uma carteira sugerida, o Bradesco, o Banco Inter, a XP. Se você entrar na Exame e dar um Google, você vai ter uma análise de todo mês, carteira sugerida de 20 instituições. Então, isso eu não vejo como maus olhos de fazer essa compra programada, só que isso te requer um pouco mais de inteligência financeira, de buscar essa informação, fazer o filtro, comprar e ter uma posição, se essa ação vale muito pouco, para deixar uma ordem de venda estipulada. A população não tem ainda maturidade, são poucos que lidam no mercado financeiro que realmente conseguem fazer isso. Um exemplo que eu vou te dar aqui, fazendo uma consultoria com um cliente do Espírito Santo, ele tinha lá uma posição de 67 mil em Vale. Quando eu fui puxar o extrato, ele tinha pagado 20 mil. Liquidei a posição com ele, falei com ele, valor, ensinei, ele foi lá, entrou no aplicativo do banco dele e fez a venda. Entende? As pessoas, ele ia ficar lá para sempre. Não olha. Isso eu concordo com você, por isso que eu falo. É parcial, porque geralmente a gestora ela vai cobrar um FII grande de entrada. Perfeito. O ticket de entrada é alto, não é para todo mundo, está corretíssimo. E só para finalizar nessa parte de investimento, cara, depois se a galera tiver dúvidas a gente pode voltar, mas com essa taxa de juros mais baixa, assim, na tua visão, e é mais curiosidade da minha parte realmente, é só a bolsa que apareceu ou será que vieram outras formas? Sei lá, o fundo imobiliário hoje faz mais sentido do que fazia antes? Tem gente fazendo, eu vi muita gente fazendo investimento em dólar, fazendo investimento offshore, até previdência, vi muita coisa nessa linha. Que outras coisas tem além da bolsa, digamos, para quem está com aquela graninha sobrando? Você vai ter tudo. A diferença é que, por exemplo, o fundo imobiliário já existe há alguns bons anos e parece que só as pessoas começaram a falar deles esse ano. Então, assim, tem 2 anos que fundo imobiliário virou modinha por causa de geralmente um bom pagamento de yield mensal. Começaram a atrelar muito fazer hedge em dólar e ouro. As previdências em dólar e ouro, ou em dólar não são ilegais, ou a maioria tem posicionamento legal. A comercialização por corretores é ilegal, só trazer esse ponto aqui. Pode te ofertar, você pode ir buscar
O problema é que muitas vezes você está sujeito à lei de outro país. A lei brasileira não interfere. Justo. Então, esse é um risco, mas são posicionamentos para pessoas que podem exercer uma compra. Mas isso é uma parcela muito pequena do Brasil. Sim. Quem que tem 300, 400, 500 dólares por mês? Quem que tem... E aí entra um pouco que é um pouco, entre aspas, de sacanagem com o mercado, é porque quando a gente pega quem tem acesso a esse tipo de informação, eu vou trazer aqui do exemplo o Santander. O Santander Select, esse cara ele vai ter um gerente ultra especializado, uma mesa de investimento bem feita e geralmente ele ainda tem um assessor, um corretor, tudo. Depois a gente tem o Van Gogh. Perfeito. A pessoa tem um bom gerente, uma mesa especializada e a gente tem um varejo. O público do varejo, ele não vai saber que tem a oportunidade de comprar fundos, produtos financeiros que são lastreados em ouro e outras coisas. Então, assim, é um pouco injusto? Não. É esse que é o ponto. É posicionamento de mercado. A instrução para esse público é que renda fixa pode ser conservadora, moderada, arrojada. A gente tem que buscar um pouco mais de informação. A gente tem cursos gratuitos, muita coisa gratuita no YouTube. Mas não se aventure. Eu falo para todo mundo, quer começar? Você tem 10 mil guardado? Pega 1.000 e começa a entender, começa a aprender. Afinal, aqui, ninguém aprendeu a andar de 0 a 1 ano. Eu falo que 1 ano pode ser o período de entendimento e de aprendizado no mercado. Eu vi que tem algumas pessoas aqui que eu já atendi, que são meus clientes. Eu sempre faço isso. Esse é o grande ponto. Eu, por exemplo, a Oi hoje subindo esses dias, eu era um defensor ferrenho a não comprar Oi. Entendeu? Por quê? Porque era tudo especulação, empresa quebrada. Agora, entendeu? As pessoas que compraram Oi a R$5 tinham esperança que ele ia voltar. Ela chegou não sei se só um comentário, não sei se você viu, mas tinha um cara fazendo uma live no YouTube acompanhando a votação lá do board, porque ele estava comprado, ele estava esperando que o negócio ia resolver, ver se o negócio subia. Entendeu? Aí a gente está falando de cassino, de gambling. Exatamente. É isso que lasca a bolsa. É de gambling total e não acho que não dá para ninguém. Por isso que eu sou até quando vejo essa galera fazendo day trade, fazendo isso. E como você falou, não é só day trade, né? Tem muito swing trade, mas eu acho que é um negócio que acaba passando um pouco do ponto ali. Acho que a galera estava num nível um pouco bem mais baixo e outras. Não é algo fácil de fazer, né? Não, tipo, não é que você vai ganhar dinheiro fácil, amigo. É uma galera. Os caras sabem muito. A única dica que eu dou é que se alguém um dia ouvir ou quiser mexer com opções, não exponha mais do que 1% do patrimônio. Pelo amor de Deus. Que é o que quebra. E assim, opções, não tem nada a ver com isso, mas meus 2%, pelo menos entenda o que é, que eu acho que 90% da galera não sabe nem ideia de opções. Mas, cara, continuando aqui, a gente tá entrando nos 10 minutos finais. Você falou lá no início do Guia Bolsa, eu acho que isso é um negócio super legal da gente comentar, assim. Que apps que você tem hoje que te ajudam na gestão financeira, na tua e dos teus clientes, seja na hora de mapear esses custos do dia a dia, né, e tomar conta, ou até pensando mais à frente, pensando em investimentos, marketplace, etc. O que você usa de apps? Vamos lá, galera. Eu vou listar alguns que são gratuitos, outros são pagos, aí cada um decide, ok? Para a gestão financeira pessoal, Guia Bolso, Vale Ouro e o Mobius. Todos fazem a mesma coisa? Basicamente, sim. O Mobius busca, por exemplo, as mensagens, os SMS que você recebe com gasto. Você gastou R$36, ele busca e joga. O Vale Ouro, o Mobius é pago, ele tem a versão gratuita, mas ele é pago para ter acesso. O Vale Ouro você tem que alimentar manualmente tudo, o Guia Bolso em algumas instituições ele busca automático. Então, esses 3 para pessoa física. Para a pessoa jurídica, microempresa, eu sugiro buscar o Zero Paper, é o QuickBooks. Ele vai custar de R$ 5,90 a R$ 34,90 por mês. Microempreendedor, eu acho ele perfeito. Ok? Quando a gente sobe para a parte do investimento, nós vamos ter um que eu gosto, ele tem a parte gratuita, mas ele tem a parte que é paga para quem quiser, mais para a gente mais qualificada como investidor. Eu utilizo
Invo. KINVO, acho perfeito para controle de uma carteira. Só que você vai ter o Trade Maps, você vai ter muita coisa. Só para entender, quando você fala controle do gestão de portfólio, ele te conecta com algum home broker? O que você faz dentro desse aqui? O Kinvo, na verdade, você alimenta os dados da sua carteira e ele vai te dar diária atualizada desde os seus fundos em ações, porque, por exemplo, tem muita gente que eu conheço, eu vou citar alguns nomes, que tem dinheiro na Clear, na XP, em 3, 4, 5 corretoras, ele não consegue fazer uma gestão de carteira ativa. Lá você alimenta e lá vai fazer para você. Então, isso é bom. Uma dica muito boa é um aplicativo que chama Octopus, que é para gestão de milhas. Muita gente tinha muita grana em perder milhas, poderia ter vendido, dado o dinheiro do Max Milhas, que está na época aí. O BDMG deve ter ajudado durante essa crise, eu acredito, ou para o Hot Milhas. Então, a gente tem muita oportunidade de fazer dinheiro. Eu dou um exemplo aqui, que hoje eu tenho os 160 mil milhas, que se eu pego uma promoção que o Octopus me identifica e eu mando, eu posso mandar com até 100% de bônus. Ou seja, vira 320, você consegue realmente fazer dinheiro. Só que são muitos assuntos. Então, o que eu recomendo é que cada um que está me ouvindo pegue um assunto por semana e, como bom mineiro, debulhe em cima dele. Semana eu vou mexer no Guia Bolsa. Semana que vem eu vou mexer no Kinvo. Na outra semana no Octopus. E aí você começa a conseguir gerenciar a sua vida financeira. Perfeito. Interessante você ter falado do Zero Paper. Conheci o menino lá atrás, antes de serem vendidos, tem também acho que Conta Azul. Mas um ponto que eu acho legal de comentar, e o Hubble nós somos um hub de empreendedores, a gente tem muitos empreendedores, não só a galera que está no Hubble, que às vezes já está num nível um pouco mais avançado, mas também quem está começando e participa dos nossos eventos para conhecer, para encontrar. E assim, um problema que é extremamente comum, seja no dia a dia da empresa, até na hora, problema mais sério, quando o cara vai inventar de levantar grana e tal para a empresa, é essa mistura da PF com a PJ, né? E eu imagino que isso nos teus negócios, assim, deve ser um negócio que deve ver quase que todos os dias. Primeiro, eu queria entender se é um problema que você vê sempre, e dois, você tem dicas para a galera que está ouvindo a gente para resolver. É um problema diário. Geral. É de pessoas que não têm empresa. É uma loucura. Mas pessoas que são pessoas físicas e têm, por exemplo, 2 fontes de renda. Uma sugestão muito simples tenha 2 contas. Uma para cada de renda. E utilize, por exemplo, como é que eu trago um exemplo aqui para você? Vamos pegar um médico, um dentista que trabalha em 2, 3 lugares, ok? O que a gente fala? Que ele tenha uma conta para cada instituição. Tem uma conta mais no banco mais sólido, de referência, no exemplo aqui o Santander que a gente está falando, e outros 2 em bancos digitais. Porque ele pelo menos vai ter uma noção do que entra, ou seja, é só ele buscar um extrato depois, que ele vai conseguir ver o que entrou de cada fonte e todos os gastos relativos, ok? Aquela atividade seja pago daquela conta. Isso serve para quem tem um cachorro quente de esquina e trabalha de dia. Ah, Silvio, mas ele não tem uma MEI, ele faz informal. Tenha 2 PFs, de graça. E faça separação, essa distinção. Porque muitas pessoas têm uma boa receita, mas têm uma grande despesa de compras ou de outros itens que não conseguem mapear. Então, saindo do universo contábil, onde deveria ter uma PJ constituída, seja ela MEI, ME, limitada, qualquer coisa, e vindo só para o aspecto gerencial, separe essas fontes em 2 contas. Hoje, muito simples e prático. E para quem quer usar, vá para você falou, Conta Azul, vá para o Zero Paper e utilize da plataforma para fazer a gestão integrada dos seus recursos. Boa, perfeito. Cara, uma outra pergunta que eu tinha separado aqui, que uma galera fez, eu acho super legal de falar, que eu não tô nessa fase ainda, não sei que você já tem, mas é para quem tem filho ou tá começando, teve filho, vai ter filho, etc, o menino acabou de nascer, e tá nessa fase de educação financeira, né, da relação da criança com o dinheiro. Eu não faço ideia como é que tá sendo na escola, mas na minha época da escola a gente não aprendeu zero, nada.
Nem inflação eu aprendi quando eu fui para faculdade. Então, assim, que dica vocês dão para quem é pai, cara, quem está começando a ter essa relação com a criança? O que fazer para que ele não nasça tão retardado quanto a nossa geração? Primeiro ponto, dê mesada. Mesada é uma boa. A mesada é um fator de disciplina. Só que o que a gente tem muito? As pessoas dão dinheiro para o filho ir ao cinema para comprar o tênis, para fazer isso. Eu falo, dê mesada. Uhum. E seu filho o valor desse dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Seja ele com 6 anos, seja ele com 30. É sério. O Uhum. questão da mesada, ele vai fazer com que uma criança queira comprar um videogame, uma criança de 10, 11 anos, por exemplo, ela entenda que se a mesada dela é R$ 200, R$ 300 por mês, ela vai ter que juntar 6 meses para comprar. Isso é um fator de disciplina. E se a criança juntar, que o pai bonifique ela com o jogo, com o controle, com outra coisa. Mas isso é um fator disciplinador. Isso eu faço das perguntas geralmente na minha consultoria, se a pessoa dá ou não mesada, e a gente começa a estipular um orçamento para os filhos. Interessante. Quem tem 2, 3 filhos, igual eu tenho duas crianças de 4, 2 anos, ainda não me geram esse tipo de custo. Mas se 3 filhos de 8, 10, 12, já tá lá. pais fossem caixas eletrônicos vitalícios. Então essa criança, ela vai achar que dinheiro realmente dá em árvore. Ela vai se tornar um jovem que vai se endividar, porque o primeiro salário dela, ela vai comprar um tênis ou ela vai tomar uma cerveja em Balneário Camboriú, ou ela vai financiar um carro recebendo R$ 800 por mês de estágio. Por quê? Porque ela não teve disciplina. Algumas escolas já colocaram como carga acadêmica ou educação financeira. Já? Apesar que eu não achei a linguagem muito adequada ainda para uma criança, algo que desperte. É complexo ou você achou chato? É chato. Chato. Assim, você não vai conseguir despertar uma criança de 10 anos com o que eles estão querendo passar, mas é o primeiro passo. Então, como ainda é um mercado muito virgem, muito novo, eu acredito que passando agora, caso seja aceita com educação financeira, com currículo escolar, depois para quem quiser eu mando também as reportagens citando, pode mudar realmente a cultura. O que eu quero que todo mundo perceba? Nossos pais e avós, quem tem entre 30 e 40 anos, eram da regra de quem compra terra não erra. Entendeu? A nossa turma já veio com outro tipo de postura em relação a dinheiro. E agora está na hora da gente ensinar a educação financeira da base, a ter uma execução de um planejamento, saber onde chegar. Financeiramente falando, as pessoas no Brasil elas não são realizadas no longo prazo, porque elas não têm objetivo nem de curto, nem de médio, nem de longo. Falta norte. E para todos aqui, faça uma pergunta: qual que é seu maior medo em relação ao âmbito financeiro? Esse medo já está curado? Você já consegue financeiramente fazer essa proteção dele? Sim ou não? Se não, pode me procurar. Muito legal, excelente. Pessoal, a gente está chegando no final aqui. Eu queria lembrar para todo mundo que está acompanhando com a gente que as lives do Hubble sobem depois no nosso canal no YouTube, só ficarem de olho. A gente faz esses eventos semanalmente. Na semana que vem, no dia 15, vai acontecer outro. Eu acho que é de uma terça-feira. Vai terça ou é quarta? Que vai ser com a Mobilis, que é um case, vai ser super legal. Acho que a ideia vai ser mais, continuando nessa linha de gestão financeira, mas trazendo uma pegada do empreendedor também, que está lá do outro lado. Então, não só falar do assunto, mas falar do que o cara passou, o que ele sofreu e tal. Para o Hubble sempre tenta trazer essa visão, né, de quem está do outro lado da mesa, assim. Então, vai ser muito legal. A gente fez no mês passado com a Requima, tem um startup aqui de BH que foi comprado pelo iFood, vamos fazer agora com a Mobius. Então, convido todos a participarem, só ficar de olho nas redes sociais do Hubble e se inscrever, é completamente gratuito. Silvio, para finalizar, cara, eu queria abrir para você, pedir para dar o seu boa noite, mas também queria que se você pudesse dar uma dica, assim, uma coisa só, da galera que está acompanhando a gente desde o início, nessa 1 hora, o que você poderia dizer para cada um deles, e depois pedir para você dar o seu boa noite e só te agradecer pela participação.
Boa noite, pessoal. Primeiro, foi muito bom bater esse papo com vocês. Espero que eu tenha agregado aí com algumas boas dicas. 1 hora é muito pouco, mas dá para fazer. Realmente disponibilizo a todos aí, quem quiser ter um diagnóstico financeiro gratuito, o da minha empresa, a gente vai ceder. Eu dei um print aqui na tela para ver quem são os nomes, então essas pessoas vão ter o direito. Legal. Eu queria, de verdade, passar só uma informação. O autoconhecimento, ele é fundamental. Fundamental. Então, o que eu falo é, vamos realmente esquecer os erros do passado, corrigir o presente, para que a gente possa usufruir de um bom futuro lá na frente. E que a diferença entre ser rico ou pobre está realmente na capacidade de se planejar. Perfeito. Doutor, muitíssimo obrigado. Foi um prazeraço. Em nome do Hubble, em nome da LM, em nome de todos os nossos parceiros, muitíssimo obrigado. Convido você a participar mais. A gente estava falando antes de todo mundo chegar, mas quando a vida voltar ao normal, vá lá no Hubble nos visitar. Participe dos nossos próximos eventos, vocês também, seus clientes, sua equipe. Foi um prazerzaço. Galera, muitíssimo obrigado a todo mundo que nos acompanha hoje e até semana que vem. Um grande abraço.